Olá pessoal, bom dia! E aí, como é que vocês passaram o final de semana? Aguardar o pessoal ir chegando aqui. Enquanto isso, já vou me organizando aqui as anotações da nossa live. E aí, gente? Bom dia! Como que vocês passaram o final de semana? Vocês passaram bem? Ontem foi Dia das Mães, né, gente? Um dia muito importante. Não tem como a gente não ser um dia comemorativo, né, gente? Na verdade, nós sabemos que tem uma questão de ser um dia bom para alguns, triste para outros, né? Tem gente que vive, tem uma boa relação com a mãe, outros, né, têm um distanciamento, às vezes nesse dia não consegue estar junto, né? Tem aqueles que romperam, né, com a figura materna também, não conseguiram sustentar esse lugar, né? Por conta de uma relação difícil. Tem aquelas mães que já não estão mais aqui, né? Que já partiram, não estão mais nesse mundo. Então, é sempre um dia de muita emoção, né? Um dia muito difícil também. Então, nós passamos, né? Eu passei com a minha mãe, foi um dia muito bom. A gente viveu aí, a gente almoçou juntas, foi maravilhoso, né? Muitas declarações no Instagram, né, gente? E assim gente, relação materna não é fácil, a gente sabe, né? Tem muitas questões que a gente precisa estar sempre cuidando, né? Buscando aí esse vínculo respeitoso, né? Que às vezes, nem sempre, às vezes a gente, né? De um dia ou outro, às vezes não tá legal. Mas a gente precisa sempre procurar maneiras de lidar com isso, né, gente? Acho muito importante. Mas foi um dia, né, muito bom. E agora a gente já pode começar a nossa live. Hoje o tema é... será que eu tenho uma dependência emocional materna, né? Como que eu sei se eu tenho ou não? Como saber? E o que fazer se tenho, né? Então aqui nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto hoje, que é muito importante, gente. Eu acho que é o início aí pra gente conseguir entrar no maior entendimento, até mesmo do movimento de você, filho, né? Porque às vezes tem uma questão de que só a mãe é algo difícil, assim, é um peso, né? A relação com a mãe, aquela mãe que super protege, ou aquela mãe, né, que de certa maneira passa da conta em cuidado. Ou às vezes aquela mãe que é até distante, né, gente? Que a dependência emocional materna, ela vai para esses dois lugares, né? Que eu vou falar isso daqui a pouquinho. Então, vamos lá. O que é, né, gente, a dependência emocional materna? Isso realmente existe? A gente só vê falar de dependência emocional em relacionamento afetivo, né? E, na verdade, amoroso. Então, quando a gente fala, nossa... será que eu sou dependente emocional do meu marido? Será que eu sou dependente emocional do meu namorado? Né? A gente sempre ouve isso. Mas a gente também tem essa dependência materna. Viu, gente? Temos. Então, como que isso se dá? Geralmente, a dependência é uma necessidade da mãe que passa da conta, né? Que vai para o excesso, vai para um exagero. Então, o filho, ele começa a ser, né, se tornar subordinado a essa mãe. E por conta disso, ele não consegue nem amadurecer e nem se tornar um ser independente. Então, naquela fase da infância, quando a mãe precisa cuidar, né, ela precisa fazer, cuidar e dar as necessidades, ajudar os filhos nas necessidades básicas,
é muito normal. Então, realmente precisa haver isso, né? Então, a mãe precisa cuidar, a mãe precisa trocar, a mãe precisa pensar na comida, né? A mãe precisa dar banho, precisa fazer todos os cuidados lá quando nós somos recém-nascidos, né? E esse cuidado, ele tem a necessidade de ter até um certo ponto da vida desse indivíduo, né? Porque a mãe que precisa fazer isso ou a pessoa que está responsável por essa criança, né? Então, se esse ser, né, não tem esse cuidado, gente, ele não vai dar conta, né? Ele morre, então tem que ter alguém para cuidar. Então, é um cuidado necessário, certo? Só que esse cuidado, ele precisa evoluir, né? A gente já falou disso aqui. Ele precisa evoluir, chegar a um certo ponto de que essa criança que vai crescendo, vai se tornando um adolescente, chegando na fase adulta, esse cuidado também tem que evoluir. Porém, esse indivíduo já tem que começar a fazer por si, né? E a mãe precisa fortalecer isso para você, filho, né? Para que você consiga tomar suas decisões, passar por algumas dificuldades, né? Passar por algumas indecisões, para que você comece a criar essa musculatura, né? Porque isso, de fato, vai fazer com que você vá aprendendo a viver, né, as dificuldades, né, e os altos e baixos da vida. Então, quando chega um ponto de que você já não consegue, que você se vê numa situação que você não consegue decidir sozinho, aí a gente precisa observar que tem alguma coisa que não tá legal. Então, geralmente, a gente fala que é a partir dos 20 anos, né? Cheguei nos 20 anos e ainda tenho a necessidade de buscar minha mãe para tudo, peraí, o que eu preciso olhar? Isso, gente, pode se estender 20 até os 25, 30, 35, 40, independente, né? São idades que você já precisa decidir por si, né? E aí, se você pensa, se você procura muito a sua mãe, se você vai muito buscar ela para tomar decisões, né? É sinal que tem aí uma dependência emocional materna, tá? Tudo isso a gente precisa ir pensando para a gente conseguir concluir. Mas já tem algum sinalzinho de que tem alguma dependência emocional materna, tá? Então, vamos agora entender os sintomas, tá? Vou falar alguns sintomas aqui. Eu enumerei 6 sintomas, tá? Deixei anotadinho para eu não esquecer para passar para vocês. Então, o filho, ele não consegue desenvolver em relacionamento afetivo, né? Muitas das vezes não consegue nem entrar numa relação, às vezes por timidez, insegurança, né? Não consegue fazer com que esse relacionamento vá para frente, ou até mesmo nem consegue chegar no parceiro ou na parceira para começar uma relação, né? Em outros casos, para quem já está numa relação, num namoro, não consegue dar passos, né? De começar um namoro, ou até mesmo de casar, de marcar um casamento e sair de casa, né? Então fica protelando, vai jogando pra frente, nunca consegue, né, dar aquele passo e sair da casa dos pais, né, ou da casa da mãe. Então, né, e aí a gente precisa entender os sentimentos que rolam aí dentro de você, filho, que está nesse lugar e não consegue dar esse passo. Então, não consegue, não sente não pensa em ter família. Então, não tem essa vontade, né? Não é um sonho idealizado, né? Eu vou ter família, eu vou ter a minha casa, eu vou ter as minhas coisas, eu vou ter o meu ritmo, né? Então, esse filho, ele pensa que ele tem que viver sempre na casa de pai e mãe, né? Ou na casa da mãe. Então, parece que ele tem uma dívida com ele mesmo. Não posso sair de casa, eu preciso sempre morar com a minha mãe, né? Então, a gente fala de uma gaiola invisível, né? Que é uma gaiola que você, filho, mesmo criou aí e vive aí dentro, né? Então, tem essa necessidade e não tem esse sonho, essa vontade, né? Não pensa em dar esse passo, em ter família ou até mesmo sair de casa e morar sozinho, né? Busca a opinião da mãe para decidir tudo, né? Então não consegue ter atitude. Então sempre que precisa estar numa decisão,
tá no momento de indecisão, busca a mãe, para que ela ajude a resolver, né? Então, e sempre, gente, a opinião da mãe que prevalece, né? Então, mesmo que você, filho, tenha alguma vontade ali, quando você conversa com a sua mãe, a decisão dela prevalece, né? Porque você tem medo de tomar decisão, se arrepender, algo der errado e você não conseguir passar por aquilo, né? Não opõe opiniões, né? Não tem ideias de mudança, alguma coisa assim. Então, por exemplo, isso, gente, não somente com a sua mãe, tá? Isso pode acontecer com outras pessoas. Então, às vezes no trabalho, às vezes com uma amizade. Então, o outro, sempre que o outro fala, aquilo para ali. Falou, a água parou. Então, não consegue opinar. Não consegue ir contra, na verdade, debater, né, gente? Porque a gente tem que ter a nossa opinião de falar para o outro o que pensa e o que sente, né? Então, a gente escuta o outro falar e fala também na nossa opinião. Então, geralmente, esse filho não consegue opinar, né? Então, ele não consegue deixar à vontade, ele não se sente à vontade para falar dele, né? Tudo que o outro fala, a água para ali, né? Então, não somente com a mãe, gente, isso vai aparecendo nas relações. Percebe que é uma dependência emocional materna, mas os sintomas aparecem na vida do indivíduo, aparecem nas relações, tá? E o último que eu deixei aqui é o elefante no toco. Então, o que seria esse elefante no toco? Vamos imaginar um elefantezinho mesmo lá, na verdade um elefantão, né, gente? Porque é um bicho muito grande, um animal muito grande, que tá amarradinho num toco. Então, o elefante, ele fica parado olhando para aquele toco, amarrado ali, e não tem noção da força que ele tem para sair dali, né? Se ele der um passo, ele já tira o toco do lugar e vai embora viver a vida dele, né? Mas não, é um toco tão leve, tão pequenininho, mas que para ele tá preso naquele toco e ele não consegue sair de lá, né? Então, olha, gente, se a gente for pensar, é algo muito sério, né? É muito sério. São situações que você, filho, vive, que não consegue, né? Não tem noção do que vive, não tem noção do quanto isso para a sua vida, né? Do quanto isso te trava na vida, quanto você não consegue dar passos aí, né? E aí, gente, tem uma questão de que essa dependência emocional materna, ela pode ser, né? Pode, na verdade, acontecer a partir de uma mãe que cuida muito. Então, uma mãe muito cuidadosa, uma mãe muito zelosa, uma mãe que está em cima o tempo todo, uma mãe que quer estar presente em tudo, uma mãe que quer opinar, uma mãe que quer antecipar tudo para o filho, né? Uma mãe que não quer que você sofra, né? Então, ela faz tudo. Então, ela passa a ser o ser onisciente, aquele Deus que sabe de todas as coisas e que você, filho, concorda porque sempre foi assim, então você acha que é, né? Então, tudo por isso que você busca tanto essa fonte, porque essa fonte sempre foi muito reforçada durante a sua vida, né? E também, gente, tem a mãe que não cuidou. Aquela mãe que cuidou, mas que foi um pouco ausente, né? Ou muito ausente. Então, você, filho, também entra nesse lugar, né? De ter essa dependência emocional materna. Então, ou é um filho que recebeu muito, ou é um filho que não recebeu muito, né? Que não recebeu nada. Ambos sentem a mesma coisa, né? É muito engraçado isso, mas é, tá? Então, o que a gente pode pensar? Então, tem essas mães que fazem esse papel, mas aí é o filho que passa a ser dependente da mãe. Então, nesses casos, é você, filho, que precisa que dar alguns passos nesse entendimento e agora nas mudanças, né? Para que você consiga sair desse lugar. Então, é você, filho, que está dependente da sua mãe. Você que tem a necessidade dela para tudo na sua vida. E é você que vai ter que dar esse passo para começar a desagarrar um pouquinho dela, né? Até você ir conseguindo fortalecer esse lugar e pensar por você, agir por você, né?
É claro que em algum momento você vai poder consultá-la, né? Você pode dividir com ela, se ela tem essa abertura, se para você é importante, você pode buscá-la. Porém, você não pode esquecer de você, né? Então, é muito importante que você comece a se movimentar nesse sentido, tá? Tá, então agora a gente já entendeu, né, alguns sintomas aí. É claro que existem outros, mas aqui com o nosso tempo eu não consigo trazer todos, né? Mas assim, eu acho que já deu para dar uma pinceladinha para que vocês possam entender um pouco como isso funciona, tá? Então, o que fazer, né, Thaisa? Me identifiquei em algum desses sintomas aí, né? E agora o que eu faço? Então, vamos falar. Então, você não vai conseguir mudar a sua mãe, né? Então, principalmente, né, se essa mãe é muito cuidadosa, igual a minha, né, gente? Que eu já falei aqui pra vocês que Jesus, a Dona Maria é terrível. Até hoje ela quer cuidar de tudo, ela quer antecipar tudo, né? Então, eu já estive nesse lugar de ser dependente emocional da minha mãe e só fui saber disso quando eu entrei na faculdade, quando eu fui fazer psicologia. E a partir dali, comecei a fazer terapia e aí eu fui entendendo todo o movimento da minha mãe. Até então, era um lugar muito confortável pra mim, confortável, né, gente? Porque eu sofria muito com isso. Porém, achava que era aquilo e não tinha... Era aquilo, sabe? Era um negócio cristalizado e pronto, né? Sofria, mas não sabia por que eu tava sofrendo. Vivia situações e não entendia por que eu estava vivendo. Né? Não conseguia entender a origem daquilo que eu vivia, né? Das minhas dúvidas, da minha dificuldade de falar não, a necessidade de ligar para minha mãe e perguntar o que ela achava, de não conseguir, né? Eu lembro que quando a minha mãe sempre falou muito de que comer alguma coisa misturada com outra fazia muito mal, né? É uma coisa simples, gente, mas que tinha um peso para mim muito grande. Eu ligava, uma vez eu fui tomar caldo de cana e eu liguei, ela sempre falava, olha, cuidado, não vai misturar comida, porque isso faz mal, isso, nossa, aconteceu isso, já vi acontecer, né, pessoas perderem até a vida por misturar comida e dar uma digestão. E eu ligava pra ela, uma vez eu fui tomar caldo de cana e eu liguei pra ela pra perguntar se eu podia comer, porque eu não lembrava que eu tinha comido antes. O medo de tomar o caldo de cana, misturar com alguma coisa que tinha comido antes, passar mal. Já estive nesse lugar, gente. Coisas absurdas, que hoje eu lembro, eu falo, meu Deus. Mas, foi importante eu passar por isso, porque hoje eu estou aqui transformada e conseguindo contar pra vocês a minha história, né? Mas um lugar que eu saí, né? E aí, gente, hoje não. Hoje eu tô conectada comigo, então hoje eu sei o que eu como antes, o que eu como depois. Aquilo que esses dias eu tava na rua, passei numa caldo de cana, parei o carro, tomei e falei, gente, nem sei o que eu comi antes. Tô com vontade, vou comer. Tinha tomado café já fazia um tempinho, mas falei, vou tomar, sabe? Agora tá assim, eu faço as minhas coisas desse jeito. Mas antes não, antes era muito difícil, muito mesmo. E aí quando eu entrei na psicologia, que foi também uma fase difícil... quando eu fiz a minha inscrição, eu cheguei na faculdade, na época meu noivo, que era meu namorado antes, ele foi comigo. A minha mãe, ela iria nesse dia, mas ela não pôde ir, mas eu levei meu namorado. Eu não fui sozinha, eu não consegui ir sozinha. E aí eu cheguei lá pra fazer a inscrição, gente. A hora que eu fui assinar minha ficha lá, minha inscrição, eu falei, agora, 5 anos de faculdade, psicologia, era um sonho. Sempre foi um sonho. Eu falei, agora, vou assinar isso daqui, vou bancar uma faculdade, né? Pagar isso aqui, o que eu vou fazer? E aí me veio, até a minha foto, se eu tivesse nas minhas coisas, eu ia mostrar pra vocês. A minha carteirinha, que eu usei 5 anos na faculdade, tava com o rosto assim, um semblante caído, um semblante de choro, um medo profundo de não dar conta de pagar, de não dar conta de estudar, de ter que viver as dificuldades da faculdade. E a minha mãe não tá do meu lado. Gente, eu tinha 21 anos quando eu entrei na faculdade. Então hoje eu vejo a dependência emocional muito grande da minha mãe. E aí foi o meu primeiro passo sozinha. Porque aí eu assinei, eu banquei aquela faculdade, eu falei, eu vou dar um jeito, eu saí de lá chorando.
Aí meu namorado na época ainda falou pra mim, mas por que você tá chorando? Você não quer? Eu falei, não, é meu sonho, eu quero muito, mas eu tô com medo. E se eu não dar conta de pagar, e se eu não conseguir estudar, eu vou... Aí né, tem uma questão de pegar dependência, depois ter que, né, pegar DP e ter que depois pagar isso, né, sozinha, como que eu faço, né? E só que assim, minha mãe sempre esteve do meu lado, minha família, meu pai, meu irmão, mas ali minha mãe não tava comigo. E aí, gente, pra eu entender isso, demorou muito pra eu entender, porque aí eu entrei na faculdade, eu vivi as dificuldades, eu tinha que estudar sozinha, eu tinha que ir pra faculdade, tinha que fazer as provas, os estágios, né? Então eu entrava na sala com o paciente, então muita coisa. E aí, dificuldade com o paciente também, minha primeira paciente foi dificílimo pra viver, sabe? Vivi uma situação muito difícil com ela, dentro da sala sozinha, minha mãe tinha medo de que acontecesse alguma coisa, né? Porque era um caso muito sério, muito grave. Então assim, gente, foi difícil, mas deu tudo certo. Hoje eu sou uma Thaisa transformada, né? E aí com a psicologia eu fui conhecendo o movimento, né? Porque a gente vai investigando, a gente vai estudando, que é muito o que a gente faz na clínica, né? De ir cavando a história de vida do paciente, para tentar associar uma coisa com a outra, para devolver resposta, para ajudar na movimentação de ação, né? E aí eu fui olhando para minha história, entrei na terapia e foi aí que eu entendi que muitas das minhas dificuldades era relacionado à dependência emocional da minha mãe, que eu tinha essa dependência, eu precisava dela para tudo. E quando chegava situações que eu não conseguia decidir, gente, eu chorava. A minha vida era chorar. Eu só chorava. Tudo que acontecia de difícil, eu abria a boca para chorar. 21 anos, gente. Uma fase que eu já teria que estar me movimentando, uma fase que eu teria que ser um pouco mais forte, mas não, eu só chorava. E aí, com o passar do tempo, fazendo terapia, estudando psicologia, eu consegui sair daquele lugar, né? E aí eu descobri que o quê? Eu tinha que mudar a mim, né? Eu não ia conseguir mudar minha mãe, porque a minha mãe tem a história de vida dela, né? Ela é super protetora, por quê? Porque ela viveu um desamparo, né? Tem várias questões que talvez eu possa até trazer aqui em algum momento para vocês, para contar um pouquinho da história da minha mãe, né? O que fez tudo que ela se tornasse essa mãe super protetora. Eu não ia conseguir mudar ela, né? Eu ia conseguir mudar a mim. E eu escolhi mudar. Eu escolhi cuidar de mim. Eu escolhi buscar uma forma de viver com que eu pudesse me tornar uma pessoa mais leve. Porque era tão pesado. Gente, era pra eu estar feliz no dia que eu comecei minha faculdade, que eu fui fazer a inscrição. Era um sonho, né? Um sonho. Então, eu não fiquei feliz, eu fiquei triste. Triste com muito medo, sabe? Muito medo. Fiquei triste com aquilo. Obrigada, Cláudia. Muito medo. Por que eu não curti aquele momento? Né? Porque eu precisava da minha mãe estar do meu lado. E ela não ia estar mesmo. Então, assim, hoje eu olho, eu falo, gente, graças a Deus ela não estava, né? Graças a Deus, naquele momento eu estava sozinha comigo, né? O Mike estava comigo, mas aquele momento de assinar, de me comprometer com aquilo, eu que fiz. Então, assim, muito orgulho de mim. Hoje eu olho pra minha história e falo, que bom, né? Que bom que eu passei isso, que bom que eu estou aqui para ajudar tantos outros filhos a viverem isso também, né? Então eu tô aqui mesmo, gente, com todo carinho, toda entrega do mundo, para ajudar vocês também a caminhar por esse caminho e conseguirem superar, porque é possível, viu? Eu estou aqui contando para vocês a minha história e falando para vocês como que foi para me chegar até aqui. Então, olha, a gente não vai conseguir mudar a nossa mãe, então você não vai conseguir mudar ela, você pode mudar você, né? Você pode buscar maneiras, né, encontrar caminhos que vai te ajudar a se manter nesse lugar. E um deles, o que é? Não tome decisões radicais. Eu anotei aqui para não perder nada. Não tome decisões radicais, né? Então, tome decisões que você dá conta de resolver, né? Sejam elas pequenas? Sim.
Pode ser pequena, pode ser coisas assim, ó, que não vai, que não, né, coisas mirabolantes, né? Coisas pequenas, que você consiga decidir. Então, uma roupa, tá, gente? Dependência emocional também materna entra nesse lugar. Então, tinha que levar a mãe, tem que levar a mãe para ajudar a escolher uma roupa, para ela falar, não, tá bom, pode levar que ficou bonita em você, né? Então, nas pequenas coisas. Então, vai na loja e compra a roupa sozinha, né? Olha no espelho, vê se tá sentindo a vontade, vai experimentando até dar certo, mas dê esse passo, né? O que mais? Coisas que você não precise pensar muito, assim, no sentido assim, roupa, um perfume, um passeio, uma comida, né? Então, comece por esse lugar, que eu acho que é um lugar que vai te dando força para chegar até os momentos que você vai precisar tomar decisão sozinho de verdade. Então, faça uma lista do que você tem medo. Gente, isso aqui também é muito importante. Faça uma lista do que você tem medo. Coloca lá, quais são os seus medos, né? Por que eu sinto esses medos? O que eu preciso trabalhar aqui? Então, eu tenho medo de sair do trabalho, assim como eu disse aqui. Eu tenho medo de tentar buscar um outro curso, né? Eu tenho medo de errar, eu tenho medo de me arrepender lá na frente. Quais são meus medos? De sair sozinha? Quais são os seus medos? Né? Faça uma lista. Vamos ver, pra gente conseguir trabalhar em cima deles. Acho que tudo isso faz a gente se conhecer também, né? Começa a tomar decisões com o pequeno, né? Que é o que eu disse pra vocês. Resolveu algo no trabalho, sem pedir opinião. Comece daquilo que cause menos impacto. Gente, isso também, não pedir muita opinião. No começo é muito difícil. A gente se sente um pouco perdido, mas é possível, viu? No começo a gente se sente muito perdido. Você fala, gente, eu vou decidir sozinha mesmo, eu não posso, não. Você precisa movimentar esse lugar. Começar a decidir sozinho, né? Se de tudo não der, pede lá, mas vamos trabalhar isso para que você consiga, que você já tá numa idade de decidir por você, né? E é tão engraçado, gente, que a vida vai ajudando. A vida, ela empurra a gente. Parece que ela entende que a gente precisa daquilo e ela fala, você vai ter que decidir isso daqui, ó. Coloca uma situação lá para decidir. É muito engraçado. Quanto mais você trabalha esse lugar, né, que você começa a pensar, gente, eu preciso mudar nisso, eu preciso mudar naquilo, a vida vai trazendo situações para te testar. Eu falo que é os exercícios da vida, né? Quando aqui no consultório o paciente chega, né, a gente trabalha aquele assunto, eu sempre falo, olha, você vai sair daqui e a vida já vai começar a trazer os exercícios de casa, né? E o paciente chega no outro dia e fala, nossa, é verdade, Thaisa. Realmente, parece que tudo acontece para me testar. Justamente porque você fez esse convite com você, né? Você optou em mudar. Então a vida vai te proporcionar exercícios para que você realmente pratique aquilo para chegar na onde você quer, né? Pense que você é capaz, gente. Se eu conseguir, gente, vocês conseguem também, né? Eu consegui, eu tô aqui. Consegui, tô conseguindo trazer para vocês toda a minha história e mostrar o passo a passo, né? Então, se eu conseguir é porque realmente tem condições de que isso aconteça com você também. Mas a primeira coisa, entenda que você é capaz, que você tem condições para isso, tá? E o que mais, gente? O que a gente pode pensar agora para concluir isso? Olhar pra gente com mais amor e carinho, né, gente? Entender o quanto a gente é importante, o quanto a gente pode, assim, viver coisas na vida que a gente ainda não viveu, né? Eu acho que entender que nós somos capazes de viver muito além daquilo que às vezes nós pensamos que um dia poderia viver. Hoje eu olho pra minha história e eu falo, né? Hoje eu tenho meu consultório, né? Eu vou casar, então tô noiva, tô terminando de construir minha casa, né? Então, assim, eu falo, tudo que eu vivi até hoje foi somente para me fazer fortalecer, né? Para que eu conseguisse viver situações
de dificuldade na vida, até mesmo no consultório, no trabalho, né, em todos os sentidos, e conseguir chegar num lugar de conseguir decidir sozinha, sabe, de enfrentar os monstros internos mesmo, né? E tudo isso por me escolher, né? Eu acho que tá muito ligado a esse amor próprio também, né? E porque parece que na relação, quando a gente tá nessa relação com a mãe, a gente entra numa coisa de simbiose. A gente passa, o que é a simbiose? A gente passa a ser, a gente e a nossa mãe passa a ser a mesma pessoa, né? Então essa dependência emocional materna, ela vai para esse lugar, né? Então eu só existo se a minha mãe existe também, né? E uma das coisas, gente, que é muito séria, que a gente vai falar na próxima live, já anotem aí, é o medo doentio de perder a mãe. Isso tudo vem também dessa dependência emocional materna, viu? Então é um tema que eu vou trazer na próxima quarta-feira, né? Que é um tema muito importante. Talvez a gente precise ainda de outras lives para falar desse tema, porque é um tema muito sério, né, gente? Quem não tem medo de perder a mãe, né? Não é fácil a gente pensar nisso, Deus me livre. Mas tem um medo que paralisa, né? E eu já estive também nesse lugar. Tinha um medo paralisante, o medo de perder minha mãe, não conseguir, sabe? Nossa, era terrível, crises de ansiedade, falta de a insônia, não conseguia comer, só pensando naquilo. Tá muito ligada à dependência emocional materna também, tá? Então a gente vai falar sobre isso na próxima semana, na próxima live, desculpa, quarta-feira às 8h30, né? Débora, o medo de perder o filho. Tem uma questão de dependência emocional também aí, né? Eu acho que tá tudo ligadinho. A próxima live também vai te ajudar a entender um pouco sobre isso, tá? Que às vezes também tem algo ligado, né, à sua mãe também aí. Gente, é tudo muito... É uma coisa misturada com a outra, por quê? Porque nós somos seres que nos relacionamos um todo. Então, a partir da relação com a minha mãe, eu vivo com meu filho, né? Então, na verdade, tudo isso é uma reação em cadeia, né? Então, a gente precisa buscar na nossa mãe, né? Por isso que é tão importante que a gente entenda essa relação com a mãe, né? Porque isso se repete também com o filho, viu? De repente estou paralisando, não tinha isso. Então, Débora, entra na live na quarta-feira, tá? Que eu vou falar um pouquinho sobre esse medo de perder, esse medo que paralisa, né? A gente vai falar sobre isso, tá bom? Então é isso, gente. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisinha, fazer um comentário aqui? Gente, olha, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a algum assunto, né? Porque toda segunda e quarta a gente faz live aqui nesse horário. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, né? Alguma coisa que vocês gostariam de ver que eu falasse aqui, me manda lá no direct, tá? Vai ser um prazer poder falar com vocês um pouquinho sobre o tema que vocês precisarem, tá? Então a gente se vê na quarta-feira às 8h30, tá bom? Eu vou fazer um postzinho, vou postar lá no feed dessas dicas, tá? Essa live vai ficar salva também, mas eu vou deixar um post falando um pouquinho sobre o que fazer, né? Pra conseguir vencer essa dependência emocional materna. Quais são os caminhos e os passos, né? Para que a gente consiga se tornar pessoas independentes, né? Para que vocês consigam isso. E eu já trouxe aqui a minha história e o quanto hoje eu sou uma pessoa transformada nesse sentido. E gostaria muito que vocês também pudessem experimentar dessa liberdade, desse lugar. Tá bom? A gente se vê então na próxima quarta, às 8h30 da manhã. Muito obrigada, um beijo e boa semana, gente!